Vamos lá. Então, eu tenho 5 pontos aqui que eu gostaria de explicar. O primeiro é o seguinte: tem aquele preceito do Sun Tzu, conheça o seu inimigo, e é um preceito que o pessoal direitista, conservador, liberal, faz questão de não cumprir jamais. Quer dizer, tudo que a esquerda faz, eles fazem questão de não saber. Tá certo? Então, até hoje, não existe um estudo sobre a penetração da esquerda na imprensa, na mídia, que é a coisa principal do esquema gramsciano. Essa ocupação começou muitos anos atrás, começou nos anos 40, tá certo? E por volta dos anos 60, o pessoal do Partido Comunista já tinha o controle completo das redações. Em todos os sindicatos de jornalistas do Brasil, sempre onde tinha uma eleição, você tinha duas chapas, as duas do Partido Comunista. Isso em todos os sindicatos, sem exceção. Quando o pessoal fala de ter sido pressionado, caluniado, difamado por algum jornal, eu respondo o seguinte: você não imagina o que um jornalista passa dentro da redação se ele desagradar a esquerda. Você não tem a menor ideia. É discriminação total. Eles fazem você se sentir um rato. Isso quer dizer, esse pessoal da esquerda, Partido Comunista, PSOL, PT, etc., domina as redações do Brasil há mais de meio século. É uma coisa muito séria. Você vê, nos anos 90, o Sindicato Jornalista de São Paulo publicou um livro comemorativo chamado 60 anos de história do jornalismo paulista. E tinha lá todas as grandes figuras do jornalismo, com 100 personagens. Desses 100, apenas 2 não eram comunistas. De maneira que se você publicasse 60 anos de história do Partido Comunista em São Paulo, seriam as mesmas pessoas. Então, este é um fenômeno de extrema gravidade que o pessoal, vamos dizer, da direita, liberais, conservadores, não tem levado a sério. Quer dizer, a mídia foi entregue para essas pessoas. Vou contar um episódio para vocês. No tempo dos militares, houve um coronel de serviço de inteligência que descobriu que na redação da Zero Hora havia 16 indivíduos ligados aos movimentos terroristas. 16. Chamou os donos da Zero Hora e disse: olha, vocês têm que botar esses caras para fora, isso não é possível, eles estão mentindo contra nós o tempo todo. Muito bem, a direção da Zero Hora tentou demitir os 16. Falou: mas se eu demitir os 16, o jornalismo em Porto Alegre para. Né? Por quê? O Partido Comunista tem o controle total da classe. Eu sei disso. Como é que eu comecei a tomar consciência disso? Quando eu entrei, eu não entrei no Partido Comunista, eu entrei na dissidência, aquela do Marighella. Né? E a minha primeira função ali foi participar, foi ajudar na eleição do Sindicato Jornalistas, onde havia uma chapa de renovação, que era a nossa, e havia uma outra chapa, que era o dos velhos, dos pelegos, etc., que também eram companheiros do partido. Então estava tudo combinado por trás. Quer dizer, você na Assembleia falava mal dos caras e depois ia tomar cafezinho com os camaradas, os companheiros. E isso foi nos anos 60, gente. Né? Então, esse controle existe até hoje. Dentro das redações, a pressão é uma coisa incrível. Você vê que já nos anos 60, 70, o pessoal do partido conseguiu se livrar de todos os colunistas que não seguiam a linha do partido. Lembra-se de 3 nomes: o Lenildo Tabosa Pessoa, no Jornal da Tarde, o Gustavo Corsão e o Nicolas Boer. Eram caras conservadores. Todos eles foram postos para fora do jornalismo já nos anos 60, 70, no tempo dos milicos. Quer dizer, no tempo dos milicos, o Partido Comunista exercia, dentro das redações, uma ditadura muito pior do que os milicos exerciam no país inteiro. Até hoje não se estudou isso. Mais ainda, desses nomes que dominam a imprensa no Brasil, muitos deles constam nos arquivos da STB, o Serviço Secreto da Tchecoslováquia, que é o que atuava no Brasil, porque a KGB, para os países do terceiro mundo, ela usava o Serviço Secreto dos países satélites, e no Brasil era a Tchecoslováquia, assim como no Oriente Médio era a Romênia, e assim por diante. E tem esse rapaz, o Mauro Abrantes, que tem feito uns vídeos no YouTube, mostrando os arquivos, os documentos da STB, que agora foram divulgados na Tchecoslováquia. Está o nome dessa gente toda lá. Quer dizer, não é que o sujeito é comunista, apenas um militante comunista. Não, é o homem da KGB, meu Deus do céu. E até hoje não tem um estudo para dizer quem são esses caras. Eu sei o nome de todos os que trabalharam para a KGB. Todos. Eu não posso dizer ainda, porque eu pessoalmente não tenho as provas. Mas esse Mauro Abrantes está coletando as provas uma por uma.
Então, é uma coisa de uma gravidade extraordinária. Não é uma coisa assim, eles têm um preconceito contra a gente. Não, isso é um trabalho sistemático. Segundo item, quais são os princípios, vamos dizer, da retórica, da linguagem usada? São sempre os mesmos preceitos, os mesmos lugares comuns, os mesmos chavões criados pelo governo soviético na década de 30. Tá? De 30. Então eu vou ler aqui uma coisa para vocês, que o Otto Maria Karpov, que ninguém vai dizer que era direitista, escreveu, publicou num livro chamado Livros na Mesa, em 1960. Né? Então ele diz aqui: um dos piores recursos permanentes, e que se nos afigura de atualidade premente num ano eleitoral, é a alternativa imposta. Durante anos foi a consciência europeia maltratada pela suposta obrigação de escolher entre Hitler e Stalin. Ou seja, se você não está do lado de Stalin, você está do lado do Hitler. Né? Não há outra alternativa, diziam. Depois quer nos obrigar a consciência mundial a escolher entre Stalin e Foster Dulles, que era o secretário de Estado americano. Não há outra alternativa. E depois, em toda parte, continuam impondo essas alternativas tão parecidas com a luta absurda entre as duas casas de Montagu e Capulet, no Romeu e Julieta. Então, o homem estava reclamando disso em 1960. Né? Agora, quando você os desagrada, o que eles dizem? Você não está do nosso lado, então você é nazista. É a mesma figura de linguagem, é um negócio repetitivo, é uma macaqueação, uma papagaiada que vem desde os anos 30. Então, a retórica do Partido Comunista é reconhecível em toda essa linguagem deles. Então, não é de espantar. A mim, o que eles já fizeram? Já escreveram textos nazistas e publicaram em sites nazistas com o meu nome. Se eu não tivesse denunciado na época, eu estaria também carimbado. Tá certo? Então, olha, eu sempre tenho, quando o cara vem com uma conversa dessa, eu tenho uma resposta padrão. Vocês me desculpem, mas é a que eu tenho. Você diz, você é racista? A resposta padrão é a seguinte: racista é o cu da sua mãe. Ponto. Nazista é o cu da sua mãe. Ponto. Tá? E olha, isso aí é se eu tiver muita caridade pelo senhor, o que o certo seria processar o nego. Como eu processei já 2 que falaram coisa desse tipo, e depois daí foram chorar lá perante o juiz. Eu não quis dizer isso. Né? Não vou dar nem os nomes dos 2 engraçados. 2 figuras importantes do humorismo carioca. Né? Processei os 2 foram pedir pinico. O que eles iam fazer? Então, essa gente tem que ser processada, tem que levar para a justiça. Chega na hora, chegou lá tudo choramingando, porque essa gente, veja, não tem bolas. Eles, para atacar um, eles tinham que reunir pelo menos 100. E dentro das redações, isso são 100 ou 200 fazendo pressão contra um, até esse um ceder ou ir embora. Né? Em terceiro lugar, tudo isso aí são procedimentos técnicos de desinformação. Quando ele fala de desinformação, o pessoal abusa da palavra desinformação, chamando qualquer mentira de desinformação. Não. Por exemplo, se um cara no jornal do PT, no jornal do Partido Comunista, mente contra o homem da direita, isso não é desinformação, isso é propaganda. Torna-se desinformação quando a afirmação caluniosa, a falsa acusação, é publicada num órgão insuspeito, num órgão que é da confiança da vítima. Então você tem que pegar o Estadão, tem que pegar o Globo, jornais que em outras épocas tinham a fama de direitista. Então, eles estão lá nesses jornais para fazer isso, para fazer a desinformação. Então, se o Globo te chamou de nazista ou de racista, é insuspeito, porque é um órgão conservador, é um órgão da direita. Então, isso tudo são procedimentos aprendidos no Partido Comunista, gente. Isso é desinformação, é técnica mesmo, não é uma coisa de que um preconceito que o cara escreveu. Não, ele é instruído para fazer isso. São profissionais e fazem o tempo todo. Enquanto nós não estudarmos esse domínio esquerdista nas redações e não pusermos esses filhos da puta para fora da mídia de uma vez para sempre, nós não teremos um jornalismo decente no Brasil. Então, vou dizer, o jornalismo brasileiro maciçamente é órgão dos partidos de esquerda. O que aconteceu na Veja? Por que a Veja está seguindo uma outra linha? Muito bem. Eu lembro quando Augusto Nunes foi nomeado diretor da época. Né? A redação inteira da época queria matá-lo. Né? E ele conseguiu um abrigo na Veja. E a Veja foi ele, foi o Reinaldo Azevedo, foi a Joyce Hasselmann. Então, na Veja não está vigorando essa hegemonia. Você tem um espacinho, mas é só a Veja. Felipe Moura Brasil, né?
Então, é só a Veja. Outra coisa, as pessoas se confundem achando que os jornais atendem o interesse das empresas. Não é verdade, não é verdade. Porque se você ver, a Veja recebeu muito dinheiro do governo petista, e nem por isso ela deixou de denunciar os crimes do PT. Não existe esse negócio de interesse da empresa nas páginas noticiosas de um jornal. A redação é absolutamente soberana. Nenhum empresário de mídia tem a coragem de contrariar a sua redação, que é maciçamente comunista. Então, ou ele é comunista também, ou pró-esquerdista, como é o caso do Otávio Frias, ou então ele tem que ficar bonzinho no lugar dele, como é o caso do João Roberto Marinho e outros tantos. O dono não tem autoridade sobre a redação, isso é fundamental. E a redação é um feudo do antigo Partido Comunista ou dos novos partidos de esquerda. E, evidentemente, eles usam a técnica de seguinte: eles dominam todos os canais de comunicação e, ao mesmo tempo, eles fazem de conta que o comunismo não existe. E você falar em comunismo, você é louco. Então, é aquele negócio de se fazer de morto para assaltar o coveiro. Eles estão fazendo isso há mais de 50 anos. E não tem um estudo para desmascará-los. Isso é uma vergonha para a direita. Eu digo, vocês querem vencer a briga ou querem perder? Para vencer, você tem que saber o que o seu inimigo está fazendo, o que ele está tramando e quem é ele. Não é isso? Outra coisa, esta capacidade que os comunistas têm de se esconder por trás de uma fachada de neutralidade, até de direitismo, às vezes, né? Isso provém do seguinte: o Partido Comunista tem... Peraí, tem um barulho aí. O Partido Comunista, desde que ele existe, se divide em 2 andares. Existe a militância, que é pública, legal, e existe a direção, que é clandestina. Eles têm um treino de clandestinidade. Há 100 anos eles estão treinados para agir na clandestinidade. Então a gente está acostumado a se esconder, a mentir, a tramar. E todos eles aprendem isso. Veja o número de brasileiros que aprendeu essas coisas em Cuba, ou na China comunista, ou na Tchecoslováquia. É preciso vasculhar a vida de todos esses caras, ver a carreira de todos eles. Quando aparecer um jornalista dizendo assim: eu trabalhei na Rádio Moscou, eu trabalhei na Rádio Pequim, é claro que é um homem da KGB, gente. Nós não estamos brincando com esquerdinhas, com militantes aqui, nós estamos brincando com gente profissional da KGB, meu Deus do céu. Então o pessoal tem que acordar para isso aí, né? Agora, a nossa sorte, sabe o que é? É que os jornais brasileiros são tão ruins, tão ruins, tão ruins, que hoje eles vendem o mesmo número de exemplares que vendiam na década de 50. Se perguntar quanto vendia a Folha ou o Globo nos anos 50? 300 mil exemplares por dia, 1 milhão no domingo. Quanto vende hoje? 300 mil exemplares durante a semana, 1 milhão no domingo. Então são órgãos fracos que vivem de blefe, né? Se você pensar bem, eles estavam falando, o Bolsonaro tem 5% das intenções de voto. Eu digo, e quanto por cento do país leva a sério o Globo? Menos de 0,5%. Então tudo isso aí é um imenso blefe, e nós tem que ser desmascarado. O jornalismo no Brasil acabou. O jornalismo é só propaganda e desinformação, 100%. Tá certo? E eu considero a mídia o maior inimigo do Brasil. Sem a mídia não existiria PT, não existiria essa corrupção, não teria petrolão, nem mensalão, nem coisíssima nenhuma. Então, é isso aí que eu queria dizer. O senhor tinha falado sobre 5 pontos, né? Os 5 foram já esclarecidos? Deixa eu repetir. Primeiro, né, é o controle das redações pelos partidos de esquerda. Segundo, as figuras de linguagem repetitivas de propaganda, slogan de propaganda. Terceiro, o próprio procedimento de desinformação e técnica de desinformação. 4, o comunismo como uma entidade clandestina. E 5, vamos dizer, a fraqueza e o blefe da mídia nacional. Ok. Tá certo. Me permite aqui, só para dar um nome, já o Olavo não queria dar um nome, né? Um dos jornalistas da KGB. E ele é o Anselmo Góes. Vou falar por quê. Eu tenho um jornal da ABI, me fugiu a data aqui, mas ele fez um ping-pong lá, né? E ele falou que no período da ditadura militar, ele só conseguia transitar pelo Brasil porque tinha uma carteira de identidade falsa fornecida pela KGB. E era a KGB que dava uma grana mensalmente para ele. Ô Beatriz, não sei o que estou dizendo. Ele que disse o jornal da ABI. Quando eu descobri isso aqui, e coloquei no meu Facebook, logo depois a ABI tirou exatamente aquele número daquele jornal. Eu posso te dar amanhã esse número desse jornal aí. Mas eu salvei o jornal e está comigo até hoje. E outra forma, Olavo, no próprio jornal o Globo de hoje,
Diz aqui o Jornal Globo de hoje aqui, ó. Digitalizada, ata com sentença de Dilma poderá ser acessada ao site. E a matéria fala apenas que ela pertenceu a um grupo chamado Colina, fala o nome do marido dela, o primeiro marido dela, que foi aqui o Cláudio Galeno, mas não fala que ela pegou uma pena de prisão pelo grupo Colina, porque esse grupo planejou a execução de um capitão boliviano que estava cursando a Escola de Comando do Estado-Maior no Rio de Janeiro. Foi lá que a trama foi feita no apartamento da Dilma, junto com esse tal de Cláudio Galeno, e daí eles foram para a missão e se equivocaram, acabaram executando o major alemão. E depois esse cidadão aqui, o Cláudio Galeno, sequestrou um avião, Caravelle, com 96 a bordo, e foi para qual país democrático? Foi para Cuba. Mas não conta, isso não conta na matéria, só diz aqui que são presos políticos que foram julgados, como se estivessem nas ruas pedindo direta já, queremos liberdade, etc. Não, eram bandidos. E naquela época, o dinheiro aqui, em parte, vinha da Coreia do Norte, via Cuba, né, e vinha para financiar a luta armada aqui no Brasil. Então, o Olavo aqui respondendo lá. Um jornalista, nosso querido aí, jornalista Anselmo Góes, que ele mesmo declarou ser integrante da KGB. Outro jornal da ABI, que ele deu a declaração aqui. Um outro jornalista a serviço da esquerda, né, é o Frank Martins, que ficou muito tempo no Globo e hoje em dia é ministro aqui da senhora Dilma Rousseff. Então, você veja, no tempo que eu escrevia no Globo, você não imagina o esforço dos chefes da redação para ocultar o Foro de São Paulo. Um sujeito chamado Luiz Garcia, que era o chefão lá, ele até criou uma discussão pública comigo, para provar que não existia Foro de São Paulo, que aquilo era um nada, etc. Fizeram tudo o que podiam para esconder. Você acha que isso aí é apenas uma questão de opinião pessoal? É claro que não. Isso é uma política deliberada, calculada. E quem está calculando? Os partidos da esquerda. Então nós estamos permitindo que esses partidos monopolizem todos os canais de informação, menos um, que é a Veja, e a internet. O resto eles mandam em tudo. Como é que nós podemos permitir uma coisa dessa e querer uma democracia? Isso é absolutamente impossível. Não existe democracia sem a livre circulação das informações. Como é que toda a mídia brasileira conseguiu esconder o Foro de São Paulo durante 16 anos? Isso é o maior escândalo da história da mídia mundial. Por quê? Porque é a maior organização política que já existiu no continente e durante 16 anos todo mundo fazendo de conta que não existe. Agora, o Foro reunia presidentes de países, comandantes de forças armadas, deputados, senadores de 2 dezenas de países. E se reunia. E outra coisa, quem paga tudo isso? Quem financia o Foro de São Paulo? É proibido perguntar. Então, durante 16 anos, esconderam tudo, conseguiu furar essa barreira, mas eu sei o que eu paguei para isso. Eu sei o quanto me custou essa porcaria. Então, eu não estou reclamando, não, acho ótimo. Quando me demitiram do Globo, achei excelente. Me livrei daquele bando de filho da puta. E não preciso de Globo nenhum, quer dizer, eu faço a minha difusão do meu jeito e alcanço o público da mesma maneira. O professor, e é uma coisa assim interessante, né, que quando a gente começa a ver a notícia por trás dos bastidores, a gente tem essa clara noção da desinformação mesmo. Quer dizer, eu quando comecei a frequentar lá o Congresso, ter contato, ver o que acontecia, entrar nas comissões, ver o que era falado lá dentro, chegava de noite que eu ligava a TV para ver o jornal, era tudo ao contrário. A versão que eles apresentavam era completamente mentirosa. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Não dá para confiar em nada que você vê no jornal, que você lê, que você vê na televisão. Não dá. Hoje, se não for a internet, a gente não sabe o que acontece nesse país. O Marcelo fez até uma experiência, ele ficou um tempo afastado da internet, sem ver nenhuma notícia. Depois ele me falou, Bia, quando a gente não vê a internet, a gente simplesmente não sabe, a gente está fora do mundo, a gente não sabe o que acontece no país. O que chega pra gente é tudo mentira. E o pior, sabe o que é? A gente fica nesse mundo de internet, a gente acha que todo mundo está sabendo, mas quando eu saio um pouco, por exemplo, esses dias eu viajei a São Paulo no avião, as 2 pessoas que estavam do meu lado
pessoas que você olha, as pessoas bem informadas, né, que trabalham, inclusive prestando serviços, né, uma empresa prestava serviço para a Petrobras, eles não tinham noção de nada que estava acontecendo no país. A menina não sabia, por exemplo, que foi feito pedido de impeachment, que teve caminhada do MBL para cá, não sabia nem que na Venezuela hoje é uma ditadura. É muita ignorância ainda. As pessoas ainda estão muito por fora. É um número muito pequeno de pessoas, comparado com a nossa população, que realmente sabe o que está acontecendo. Não é verdade, professor? E esse é que é o problema. A mídia é o grande problema no Brasil. A mídia é o maior inimigo do Brasil. E não é uma coisa que ele pensar assim, não, eles são esquerdistas. Não, eles são profissionais, meu Deus do céu. Isso é tudo combinado, calculado, e o pessoal segue a linha do partido assim fielmente. O que o partido manda esconder, eles escondem. Então, com essa mídia, jamais podemos ter justiça no país. Nós precisamos quebrar essas firmas, quebrar essas organizações. Quebrar a espinha desses caras, pô. Precisa denunciá-los insistentemente, precisa fazer passeata na porta dele, xingando os caras de vagabundo, mentiroso, filho da puta. É isso que tem que fazer. Assim como pega o ministro no restaurante para xingar o cara, quando pegar o Otávio Frias, pegar o João Roberto Marinho, tem que fazer a mesma coisa. Filho da puta, mentiroso. Você é o inimigo do Brasil. É assim que tem que... Eles são piores do que qualquer ministro, meu Deus do céu. O ministro passa pelo cargo e vai embora. Esses caras estão lá o tempo todo. Estão há 40, 50 anos mentindo e puxando o saco dos esquerdistas da redação. Então, se vamos dizer, não investir seriamente contra a mídia, não vamos conseguir nada. Uma de discriminação e de controle que eles montaram é uma coisa horrível, e não é de agora. Eu vou lhe dar um exemplo. O Brasil tem um grande escritor chamado Antônio Olinto, cujos livros estão traduzidos em 30 idiomas, no mundo inteiro. Você chega em Bucareste, tem lá a Biblioteca Pública Antônio Olinto. Você tem ideia. Na imprensa brasileira, o nome do Antônio Olinto foi banido durante 30 anos. Não podia sair o nome. Quando os caras, você fizeram essa instrução com o meu respeito, o Milton Temer, assim, do Olavo de Carvalho não se fala. Pronto, ninguém falou mais. Eles fazem isso mesmo. Quer dizer, com que direito esses caras fazem isso? Né? Quem eles pensam que são para eles dosarem o que pode ser, o público pode saber, o que não pode? Quer dizer, a imprensa brasileira é pura censura. Ela todinha. E nós temos que acabar com isso. É claro que existe um mínimo de jornalismo profissional que eles têm que manter só para manter um pouquinho de aparência. Mas é só o mínimo. Né? Então, esse negócio da ocultação do Foro São Paulo por 16 anos, isso é um escândalo. Isso é um estelionato de mídia monstruoso. Esses caras tinham que estar todos na cadeia por ter feito isso. Por quê? Porque isso aí é um crime contra o consumidor. Se você promete o noticiário e você o esconde, você está fazendo propaganda enganosa. Então, tinha que ter queixa em massa da população contra esses caras da delegacia do consumidor. Eu quero um noticiário, eu quero saber as coisas que vocês estão escondendo. Vocês estão só fazendo propaganda de quem vocês gostam. E, certamente, a função do jornal não é essa. Né? Não é isso que vocês prometem na sua promoção, na sua propaganda. Então, se fizer isso, olha, a mídia inteira do Brasil cai. Isso. E aí, Marcelo? Não, eu não aguento mais de ver pô, eu utilizo o transporte público, eu utilizo o hospital público, sabe? Meus filhos utilizam o hospital público, dizem que eu sou racista, dizem que eu sou contra a nordestina, a mãe dos meus filhos é nordestina, sabe? Eu tenho vários amigos negros aí, e aí tenho vários amigos também que são homossexuais. Eu não curto os gaysistas, esses caras que querem implantar para os nossos filhos e para os nossos netos esse negócio de andar de marcha reta certo, sabe? Essas coisas não descem. Eu queria fazer uma observação aí. Vocês são contra nordestino. Foi algum de vocês que espalhou que no Nordeste os meninos têm relação sexual com cabrita? Foi um de nós? Não. É a coisa mais ofensiva que alguém já disse a respeito do Nordeste. É isso aí. Foi vocês que disseram que aquela cidade lá do Rio Grande, Pelotas, é exportador de viado? Foi algum de vocês que disse? Esses caras dizem o que quiserem, porra. E aquele negócio do Lenin. Xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz. Agora, se a gente não estuda e não tem informação completa sobre o que eles estão fazendo, eles continuam usando e abusando dos mesmos recursos eternamente.
Então está na hora de formar, vamos dizer, uma comissão de fiscalização da mídia. Pegar cada reportagem falsa, denunciar e dar queixa na delegacia do consumidor. Né? Eu um caso terrível do Caco Barcelos, que inventou uma história de que 2 terroristas que tinham morrido no acidente, não morreram no acidente, foram assassinados pelo Exército, e depois o Exército teria maquiado um acidente rodoviário. Eu provei por A mais B que a acusação era infundada, que era falsa, e não somente era falsa, mas era impossível. O que aconteceu? O Caco Barcelos ganhou 2 prêmios jornalísticos, por causa de uma mentira pueril. Né? Então vocês veem a extensão do controle que esse pessoal desses partidos tem sobre a mídia. O cara mente, é desmascarado e em seguida é premiado. Desse pessoal do PT, eles caíram fora da realidade completamente. Eles estão incapazes de diagnosticar a sua própria situação. Outro dia lançaram um livro, diziam, agora vamos reagir, e lançaram um livro contra o tucanato. Né? Quer dizer, a privataria tucana, um negócio de 12 anos atrás. Então, primeiro, eles acreditam realmente que o inimigo deles é o PT, é o PSDB, é o tucanato. Não, o inimigo é nós, pô, que não tem partido nenhum. O PSDB está ajudando vocês. Quer dizer, eles não sabem mais quem é o inimigo, eles não sabem quem atirar, estão dando tiro no ar, arrojando importância e cada vez mais alienados. A gente vê as reuniões, as assembleias deles, as análises que eles fazem são totalmente fora da realidade. Isso é bom, porque eles estão, tem aquele ditado, aquele que os deuses querem destruir, primeiro eles enlouquecem. Já enlouqueceram. Dilma está louca, Lula tá louco, né? Esse pessoal todo fora de São Paulo está tudo louco, eles estão fora da realidade. Eles não sabem em quem atirar. Por que eles não sabem em quem atirar? Porque os inimigos deles estão em toda parte, estão nas ruas, é o Brasil inteiro. Eles não podem com isso aí. Então eles têm que personalizar e dizer, é o FHC, e ao mesmo tempo vão pedir socorro para o FHC. É o Zé Serra, e vão pedir socorro para o Zé Serra. Então eles não sabem mais o que estão fazendo. Então agora a gente tem que bater. É o conselho do meu velho mestre de artes marciais, o falecido Michel Weber. Ele diz, quando começar a bater, não pare mais, senão você vai começar a apanhar. Beatriz, queria fazer uma pergunta para o professor. Queria saber do professor como ele vê a longo prazo essa aproximação da sociedade com pessoas comuns que são protagonistas do que está acontecendo hoje. Por exemplo, o Marcelo, o Bolsonaro, não são assim, pessoas comuns. Assim. O Bolsonaro não é um político comum, ele tem ídolos. O Marcelo está criando uma série de... Está criando ídolos também. O senhor também tem várias pessoas que são seus fãs. Como o senhor vê isso a longo prazo? Veja, a história do Brasil é a história da Revolução Brasileira. E o que é a Revolução Brasileira? É o processo pelo qual o povo, há 200 anos, tenta desalojar uma classe política que o explora e o estrangula. É o estamento burocrático, como chamava Raimundo Faoro. E agora estamos chegando, vamos dizer, no episódio máximo dessa revolução. Que é, o PT começou prometendo derrubar o estamento burocrático, e no fim ele próprio se transformou no estamento burocrático mais explorador e mais opressor do que todos os anteriores. Então, a derrubada do PT, fala, bom, vocês começaram a revolução e nós vamos terminar a revolução contra vocês. Então, é um episódio revolucionário, sem sombra de dúvida. E nesta hora o que acontece? Novas lideranças aparecem do fundo da sociedade, deslegitimando toda esta elite, vamos dizer, corrupta que está mandando o país há tanto tempo. Que já mandava, no tempo dos milicos essa gente já mandava. Na mídia, a esquerda já mandava no tempo dos milicos. Eles sempre estiveram por cima. Se falam de coitadinho, mas estão sempre por cima. Então, eu acho que tudo que está acontecendo no Brasil é muito promissor. Você veja, o povo brasileiro é hoje o povo mais anticomunista do mundo, talvez com exceção de Hungria e Polônia. Isso é um fenômeno extraordinário, por quê? Porque durante 40 anos os comunistas tiveram monopólio das manifestações de rua, monopólio da opinião pública, e não deixavam ninguém falar. De repente você está ouvindo todas as vozes, menos as deles. Quando eles vão falar, o pessoal faz panelaço, manda calar a boca. E tem que continuar com o panelaço. Não queremos ouvir mais uma palavra da sua maldita boca. Aí diz que a Vilma vai fazer um discurso, não deixa fazer, faz barulho, manda calar a boca, porque eles sempre fizeram isso. Agora estamos dando troco. E está dando bonito. E nós temos que continuar, e bater até o fim. Até que o último deles seja extirpado da vida pública nacional para sempre. É isso que eu digo, tem que fechar os partidos
e caçar os mandatos políticos, os direitos políticos desses caras para sempre, em caráter vitalício. Não é 20 anos, não, é 200 anos. Tá? Quer dizer, você vai embora e não volta mais. Lula, pega de asilo em Cuba, vai para lá e fica lá e não enche mais o saco. Né? Dilma, faz que vai cagar e se manda. E assim por todos vocês. Essa gente tem que sair, não é só do Congresso e do governo, eles têm que sair da mídia, eles têm que sair da educação, eles têm que sair das instituições de cultura. Nós temos que desarrojar todos eles, porque o estrago que eles fizeram no país, a destruição que fizeram da economia nacional, da indústria nacional, da educação nacional, da segurança nacional, é uma coisa horrível, indescritível, que a gente encontra com os americanos, eles não acreditam. Eles acham que é exagero. Né? Quando eu falo, o Brasil tem 70 mil homicídios por ano, eles acham que eu estou inventando, pô. Eu tenho que mostrar a estatística da ONU. Né? Então, para que eles estão fazendo tudo isso? Isso tem que ser entendido no cenário internacional. O governo petista trabalha para a Rússia e China. Eles estão destruindo tudo para que venham os chineses e russos e comprem tudo a preço de banana. Só que é o seguinte, você veja como os governos da Rússia e da China tratam seus próprios povos. E daí você terá uma ideia do que será o mundo sob hegemonia russo-chinesa. São os 1000 anos de treva de que falava o Ronald Reagan. Nós não podemos permitir isso de jeito nenhum. É para dar, sabe, a vida, os bens, a liberdade, a honra, sacrificar tudo para impedir que esses caras façam isso. Tá certo? E olha, eu digo isso como indivíduo. Eu não pertenço, não estou ligado a partido político nenhum, não é nem a partido. Não estou ligado sequer aos movimentos. Eu não pertenço aos Revoltados Online, não pertenço ao Movimento Brasil Livre, não pertenço ao Vem para a Rua. Eu sou apenas um cara que está falando aquilo que está vendo, porra. E tem milhões de pessoas que estão vendo a mesma coisa. Você vê, as nossas manifestações 15 de março foram as maiores da história humana, não é da história do Brasil. Nunca puseram 2 milhões de pessoas na rua. Nós pusemos contra esses caras. Então, a quantidade, vamos dizer, de revolta e o ódio que a população tem dessa gente é uma coisa descomunal. E isso tem que crescer. Nós temos que odiá-los cada vez mais. Discurso de ódio, sim, odeio todos vocês. Quero ver todos vocês na cadeia ou pelo menos fora dos seus cargos. Não podemos esconder mais isso aí. Não odeio ninguém. Claro que odeio toda essa porcaria. E quem não odeia é porque é gente deles, é porque está comprado. Você vê, quando a gente fala do mensalão, o pessoal às vezes perde o senso de medida. O mensalão foi a maior compra de consciências da história humana. Isso fala do mensalão, nem do petrolão. Isso nunca aconteceu. Esta coisa, vamos dizer, do controle que eles exercem na vida é também um fenômeno, vamos dizer, incomparável. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, você tem uma cúpula de mídia que é obamista, protege Obama, Obama pode matar a mãe, eles vão defender. Mas eles não são tudo. Eles têm a outra metade. Né? Então o pessoal conservador, direitado, domina o rádio, porque é um instrumento popular. Então aqui você tem uma concorrência mais justa. Mas no Brasil não tinha concorrência alguma. Eles tamparam todas as vozes. E de repente essas vozes estão todas falando, eles não conseguem mais controlar. Isso é uma maravilha. Então não vamos parar de bater, não. Vamos até o fim. Vou contar uma historinha para vocês. Conta. CPIs de 1993, os petistas inventaram um monte de crimes imaginários e acusaram o Odebrecht. O pessoal do Odebrecht ficou apavorado. Eu, na época, trabalhava para o Odebrecht. Eu recomendei, reajam, lutem contra esses caras. Só que eles ficaram apavorados e decidiram ceder e entrar na sociedade. Você está entendendo? Então decidiram se tornar sócios daqueles que os estavam acusando. Certo. E agora está okay, tá na cadeia o homem. Falei, tá vendo? Querer esperteza demais é burrice. Tá não existe esperteza maior do que a honestidade. Pô. E a gente sabe que vai ter um trabalho danado para consertar esse país. Tirar a Dilma, tirar o PT, tirar o Foro de São Paulo, é só o primeiro passo, não é não, professor? É luta demais pela frente, não é não? As pessoas estão perguntando, pergunta para o professor Olavo como é que ele vê, depois que a Dilma sair, o que ele vê, os próximos passos? 50 anos para reconstruir isso aí, gente, 50 anos. PQP. 50 anos para destruir, nós vamos levar 50 para reconstruir. Vamos dizer, a posição do Brasil no cenário internacional, vamos sair desse maldito BRICS, tá certo? Refazer relações comerciais que sejam frutíferas, que não estejam vinculadas a um plano imperialista como esse, só isso já é trabalho para 10 ou 20 anos. Agora imagina o resto, por exemplo, o que nós temos que fazer na educação. Esses caras demoliram completamente, conseguiram fazer os nossos alunos ser os piores do mundo. Eles vão lá nos testes internacionais, concorrem com o garoto da Zâmbia e perdem. Né?
Quer dizer, eu acho que os ministros da Educação no Brasil são os piores criminosos. Qualquer sujeito que passou pelo Ministério da Educação, você tem que sair dali direto para o lixo, que é o seu lugar. Agora, não quiseram votar no semi-analfabeto, porque era semi-analfabeto, isso era uma virtude. Então é isso que dá, pô. Agora, só para reconstruir a educação no Brasil, bom, eu tenho as minhas ideias sobre educação. Eu não sou um grande educador de criança, minha especialidade é educação de adulto, mas eu tenho algumas ideias sobre o que pode fazer. Mas eu sei que essas ideias levariam 20 ou 30 anos para dar um resultado. Nós não vamos poder fazer milagre. Né? Agora, a passagem do PT no poder foi como uma alucinação. Você está entendendo? O sujeito chega lá, um demônio, põe minhoca na cabeça dele, ele começa a tomar pico, cai na gandaia, entra no narcotráfico, e de repente ele acorda, fala, opa, o que eu fiz da minha vida? Fala, agora para consertar vai levar muito tempo, pô. E foi um prazer novamente falar com você, Olavo, e vamos continuar. A todos, Marcelo, né, o Guilherme, Beatriz, Bolsonaro, né? E vou dizer uma coisa, Beatriz, você é minha musa, você não está no ar, mas eu vou falar pelas... Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem final para o pessoal que está assistindo a gente, que a maioria do pessoal são jovens, entendeu? Então, só cortando... para esse pessoal. Olha, as mensagens são duas e não são minhas. Uma eu copiei do Winston Churchill. Ele diz, o que vence a briga é calma e determinação. E também a mensagem do meu guru Paulo Mercader. Não parar, não precipitar e não retroceder. E a terceira é a minha. Sabe quando nós vamos parar? Nunca. Eu sempre falo que parado só tombado. E para o pessoal que está ainda assistindo, nos acompanhando, dia 1º nós vamos fazer a marcha de abertura aqui em São Paulo. Já é um preparativo, um esquenta para a mega manifestação do dia 16 de agosto de 2015, onde nós vamos nos manifestar por fora Dilma, fora PT e fora Lula e fora a quadrilha do PT. Repita de novo suas considerações finais, Olavo. Você é minha musa, e se isso resultar em de casamento, fique sabendo que eu sou um exímio casamenteiro. Pergunta para a Roxana, eu já fiz mais de 100 casamentos nesse país. Olha, professor, muito obrigada. Agradecer ao Guilherme por esse hangout. Guilherme, valeu demais, querido, foi ótimo. Um abraço para o pessoal da Panelinha, para os nossos amigos do Revoltados. Fiquem com Deus. Boa noite, fiquem com Deus. Obrigada, professor. Boa noite. Tchau.